Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Salmo 139. Glória a Deus. Amém? E diz assim: a onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda das trevas me esconderei de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Os irmãos possam se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo maravilhoso, né, irmão? Assim como toda a palavra do Senhor Jesus. Esse salmo, ele nos mostra os atributos do nosso Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. E ele mostra também que mesmo antes de nós conhecermos a Deus, ele já tinha planos para nós, irmãos. Então, eu tenho uma excelente notícia. Descansa, irmãos. Descansa, porque Deus, ele já preparou e já guardou o nosso futuro. Amém? Glória a Deus. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus é sabedor de todas as coisas. E antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um plano para as nossas vidas. Eu já testemunhei aqui, há um tempo atrás, que quando eu nasci, os médicos disseram ao meu pai que ele tinha que fazer uma escolha, ou eu ou a minha mãe, que as duas não sobreviveríamos. Eles tinham que optar por uma das duas. Mas ele não sabia que Deus tinha um plano para as nossas vidas, né? E hoje estou aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus, e a minha mãe também está aqui. Os planos de Deus são mais altos que os nossos, irmãos. E lá, no verso 16, ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas,
as quais iam sendo formadas dia a dia, quando nem ainda uma delas havia. A tradução da NVI diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Esse salmo ele nos recorda que nós jamais estaremos sós, irmãos. Jamais. Que nós nunca seremos abandonados, pois mesmo antes de sermos nascidos, o Senhor Jesus traçou planos para mim e para a sua vida. Nós já éramos conhecidos de Deus, irmãos. Deus ele nos cerca de cuidado em todo o tempo. Assim como ele fez com os israelitas lá no deserto, irmãos. Lá em Êxodo 13, os versos 20, 21 e 22 dizem assim: assim partiram de Sucote e acompanharam-se em Etã à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Deus é poderoso, irmãos. Ele cuida, irmãos. A palavra diz que ele nunca tirou, até que eles não estivessem mais, para que eles pudessem caminhar. Eles tinham ali a proteção do Senhor, ele tinha ali a mão do Senhor, guardando, livrando e abençoando, assim como nós, irmãos. Mas apesar, irmãos, de todos esses cuidados do Senhor, em alguns momentos da vida é comum que a gente passe por alguma adversidade. Às vezes num nível maior para alguns, às vezes num nível menor para outros. Mas por que será que isso acontece, né, irmãos? Primeiro, para a gente reconhecer as nossas limitações. Depois, irmãos, para saber que nós temos um Deus ajudador. E também para que saibamos que esse Deus nunca nos deixa só. Aleluia. Jesus. O verso 4 diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O verso 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito e entretecido nas profundezas da terra. Esse termo, irmãos, entretecido, ele dá uma ideia de algo que foi tecido, irmãos. A palavra hebraica, Hagã, não sei se a pronúncia é essa, significa bordar em cor. Então significa, irmãos, que é uma ideia de bordado trabalhado em várias cores. E essa palavra em hebraico, ela se refere ao ato da tecelagem. E o que significa? A referência aqui é nos diversos e complicados tecidos que nós temos no corpo humano, irmãos. Os tendões, os nervos, as veias, os músculos, como se eles tivessem sido tecidos, irmãos, pelo Senhor. E como eles parece que estão sempre entrelaçados. É isso que o salmista diz, que o Senhor mesmo nos teceu. Foi Ele mesmo que nos formou. Foi Ele mesmo que nos gerou. Nós somos obra do Deus Altíssimo. Aleluia. E aí a gente fica imaginando, né, irmãos? Quando o tecido está sendo formado, pensando no termo, comparando, quando o tecido está sendo ali, sem esse tecido e sem o acabamento, quando esse bordado ainda está sem acabamento, a gente começa a observar, principalmente na parte interior, e parece que não vai ficar bonito, parece que não vai dar certo, né? Você olha aquelas coisas e pensa, parece que não vai funcionar, irmãos. E na nossa vida é isso, irmãos. Às vezes você olha, dependendo do ângulo, e parece que não vai dar certo. Parece que não faz sentido, irmãos. Mas
A obra, irmãos, ainda não acabou nas nossas vidas. A gente ainda está em processo. Ainda estamos sendo acabados, irmãos. A obra do Senhor não chegou ao fim, nem para mim, nem para a sua vida. Por isso que às vezes pode parecer que não faz muito sentido, irmãos. Mas eu tenho uma palavra para nós nessa noite. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele em que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. 40 anos foi o tempo que aquele povo de Israel esteve no deserto quando eles saíram do Egito, a caminho da terra prometida. Êxodo 13, versículo 17 diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Quando aquele povo foi conduzido ao deserto, irmãos, aquele caminho de 40 dias que tornou-se 40 anos, porque primeiro, para habitar uma terra, irmãos, você precisa desalojar, desocupar aquele que está habitando. E aquele povo, irmãos, teria que vencer os inimigos, se eles fossem prontamente naquele momento, e eles não estavam aptos a enfrentar uma guerra, irmãos. Então o Senhor os levou para um caminho mais longo para poder prepará-los. E aí, irmãos, a palavra nos conta que os hebreus, eles presenciaram o maior de todos os milagres que poderiam contemplar. Eles receberam maná dos céus, as codornizes, que eram as aves. Eles viram jorrar água da rocha. E aí, naquele momento, que depois de todas aquelas coisas que o Senhor havia preparado, e todos aqueles testemunhos tão gloriosos que eles haviam visto por parte do Senhor, eles ainda temeram, irmãos. Como quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, quando viram que o povo, aquele de Faraó, estava vindo, eles temeram, achando que Deus não podia salvá-los, irmãos. Vamos ler rapidamente, irmãos, livro de Êxodo, eu preciso ler pelo contexto, irmãos. Eu estou correndo por conta do horário. Êxodo 14, eu vou ler a partir do 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriam os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e
e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em Moisés, o seu servo. Aleluia. Deus é poderoso, irmãos. Glória a Deus. O Senhor nos faz, irmãos, presenciar os seus milagres. Nossa irmã testemunhou aqui há pouco. Mas a gente só consegue ver milagre, irmãos, quando todos os recursos humanos se esgotam. E a gente glorifica o Senhor Jesus. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Mas a gente não precisa temer, porque a mão do Senhor sempre está estendida para nos salvar. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Eu amo esse versículo, irmãos. Eu acho ele muito maravilhoso. E quando a gente traz isso para as nossas vidas, a gente pensa na revelação de Deus, que vai crescendo, irmãos, ao passo que a gente conhece a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente conhece ainda mais a Deus. E essa revelação, irmãos, ela vai nos trazendo clareza, a ponto, como a nossa irmã já testemunhou aqui, que a gente não precisa mais enxergar o caminho lá na frente, adiante. Porque, irmãos, não existe nada mais poderoso, irmãos, do que crer no Senhor Jesus. Não existe nada mais poderoso do que confiar em Deus. O nosso Deus é poderoso. O Senhor, irmãos, Ele é um Deus de propósito. Não é em vão, irmão, você ouviu um louvor e esteve aqui. O Senhor, Ele nos chama, irmãos. Ele cuida, Ele zela de nós. Eu gosto muito da história de Moisés. É alguém que eu admiro muito. Um daqueles que eu mais admiro na vida, no testemunho de palavra. E o Senhor me fez lembrar, irmãos, enquanto eu meditava na palavra, sobre o nascimento de Moisés. Eu vou ler rapidinho, irmãos. Êxodo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pôs nela um menino, e a pôs nos juncos à beira do rio. E a irmã do menino pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus já tinha um plano na vida de Moisés, irmãos. Quando a gente lê a história, a
Parece que vai dar alguma coisa errada. Parece que os planos não deram certo. Parece que a história ia perder o rumo. Como se tivesse um erro durante o processo. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que em todo processo há propósito. E esse bebê que parecia ali ter chegado ao final da sua história, mesmo no início da sua vida, era aquele que Deus já tinha projetado para conduzir o povo de Israel. Não há erros, irmãos, na roda quando nós estamos diante do Senhor Jesus. Não há erro nos propósitos de Deus. O salmista diz: sonda, meu Deus, e me conhece. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele faz um pedido ao Senhor, mesmo sabendo que Deus conhece o coração, porque ele já afirmou isso lá no versículo 1, quando nós falávamos lá no início. Ele afirma: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Ele lá no versículo 23, ele diz ao Senhor: sonda, meu Deus, conhece meu coração, prova-me os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Embora ele saiba da onisciência do Senhor, ele pede ao Senhor que vasculhe seu coração, que o guie e que faça trilhar para um caminho, irmãos, não qualquer caminho, o caminho eterno pelo qual eu e você temos trilhado, irmãos. Que possamos todos os dias pedir ao Senhor Jesus para que sonde o nosso coração, porque a gente é falho, né, irmãos? Que o Senhor venha nos guiar pelo caminho da eternidade. Talvez a gente possa até pensar: mas a gente está no caminho certo, e nós estamos, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas é preciso permitir que o Senhor Jesus, ele nos limpe, que ele nos sare todos os dias, que ele nos liberte, que ele nos cure e que ele nos ajude a trilhar pela porta estreita, porque a porta continua sendo estreita, né, irmãos? Até o caminho eterno, irmãos. Às vezes a gente perde tanto tempo no sofrimento, irmãos. Às vezes a gente perde tempo em pensar que não está dando errado, que não está dando certo, porque parece que tem que ser do nosso jeito e as coisas de Deus nem sempre são do nosso jeito. Às vezes a gente perde tempo, irmãos, chorando pelo não que o Senhor nos deu em algum momento. Às vezes a gente perde tempo, irmão, com tantas coisas na nossa vida e nós nos esquecemos que o Deus a quem nós servimos é sabedor de todas as coisas, que Ele nos sonda e que Ele nos conhece. Então confie nele, irmãos, em todo o tempo. Lembre que Ele é sabedor de todas as coisas. O amor dele, irmãos, por mim e por você, é maior que todas as coisas, muito maior do que eu e você possamos imaginar. Pense que o Senhor Jesus, ele conhece o caminho, ele conhece a rota, ele tem os seus propósitos. Hoje, quando a gente precisa ir em algum lugar, a gente tem o GPS, que ele traça a rota para nos levar ao caminho que nós queremos chegar. Mas com o Senhor Jesus, irmãos, ele também conhece o destino. E quando, irmãos, porventura tiver algum problema no meio do caminho, lembre-se que ele reconduz a rota, sempre que for preciso. Confie no Senhor, porque o Senhor Jesus, ele sim altera a rota para garantir que eu e você cheguemos ao lugar que ele tem para mim e para você. Nós estamos aqui, irmãos, só de passagem. Nós somos peregrinos dessa terra. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. Todos os dias, irmãos, quando nós levantamos firmes na presença do Senhor Jesus, a gente está mais um pouquinho perto do céu. Que possamos, irmãos, todos os dias lembrar que o nosso Deus é soberano e que os propósitos dele são perfeitos. Amém? Eu agradeço a oportunidade.